Salve amigos, eu sou o Arrimar Segundo e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Quero agradecer aqui aos nossos colegas que estão se inscrevendo nos nossos canais. A gente já está chegando a 2.000 inscrições e para mim isso é uma conquista gratificante. E hoje a gente está seguindo a proposta de comentários sobre bancas de concursos. A gente já tem vídeos sobre a banca IGEDUC, já falamos sobre a banca CPCOM, também falamos sobre a banca FUNCERN. Chegou a vez de falar dessa banca, né? A banca Facet. Tem muito concurso aqui na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Pernambuco. Aliás, ela é uma banca pernambucana. Então a gente selecionou algumas questões aqui de nível médio superior da banca Facet e vamos dar uma olhada nesse conteúdo super especial. E eu te convido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça o favor, isso vai nos ajudar de se inscrever e, claro, deixar também seus comentários, suas sugestões e, se for possível, se você gostar desse vídeo, compartilhe para uma pessoa também que está aí no rumo da preparação para os concursos públicos. A gente tem pouca experiência, mas aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, a gente está aqui compartilhando com os nobres, caríssimos colegas, estudantes de enfermagem e odontologia. Vem com a gente conhecer um pouco sobre a banca Facet, né? Como a gente já tinha adiantado, ela é uma banca pernambucana, tem sede em Timbaúba, está aqui o contato dela, facetconcursos.com.br, e ela faz parte dessa Associação de Ensino Superior de Santa Terezinha, no Pernambuco. Então você tem aí uma banca especializada em concursos municipais, em concursos estaduais, não só da área da saúde, mas também da área jurídica, da área policial. Então vem com a gente conhecer a banca Facet, né? Então vamos lá. A maioria das provas da Facet elas são distribuídas em dois grandes blocos, né? A prova de língua portuguesa, que vem com a parte textual, interpretativa, sintaxe e, claro, os conhecimentos específicos. E dentre deles, a gente não deixa de citar aqui a legislação do SUS. Também não podemos deixar de falar sobre a administração de medicamentos, vias das administrações, os fundamentos, né, semiotécnica, semiologia, os programas de saúde pública, saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso e também o Programa Nacional de Imunização. Então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses temas específicos nas nossas seleções de questões. Vamos aqui tentar desbravar essa banca Facet, essa banca pernambucana, e eu te faço convite para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente divulga materiais sobre concursos, principalmente da região aqui de Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas. E também temos o nosso preparatório para concursos públicos. Ele funciona com aulas online pelo Google Meet, também com aulas gravadas, e o investimento cabe aí no seu bolso para nível médio superior em enfermagem, com conteúdos específicos, né, da nossa área de graduação e também legislação de saúde pública. Nós também estamos no Hotmart, né? Então você pode acessar lá o hotmart.com, botar preparatório para concursos públicos ou colocar o nosso nome, Arrimar Segundo, e vai aparecer lá os cursos de legislação do Sistema Único de Saúde e o primeiro preparatório na área da enfermagem nível médio superior. Então te convido também para conhecer esses nossos materiais e, claro, vamos agora deixar de fazer propaganda e vamos ao que interessa. Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre a banca Facet, né? Nossa primeira questão é justamente de cálculo de medicações e olha lá o que diz, né? Diz assim, ó: atendimento de urgência e emergência frente a distúrbios respiratórios pode acontecer a pacientes com exacerbação da crise asmática que precisará realizar abordagem medicamentosa. Nessa situação é necessário realizar 300 mg de hidrocortisona intravenoso, né? Então tá aqui, ó, prescrição médica, 300 mg intravenosa, via de administração, né? E aí ele diz: no entanto, a viatura de atendimento só há frascos de 500 mg, sabendo que a diluição deve ser feita em 10 ml. Então a gente tem aqui a concentração disponível, né? Então vou botar aqui, ó, 500 mg de dexametasona diluídos em 10 ml. E aí ele pergunta: quantos ml devem ser
administrados no paciente para que seja cumprida a prescrição médica. Então, assim, essa é uma questão corriqueira na banca FACET, cálculo de dosagens, você responde por uma regra chamada regra de 3 simples. É só você botar grandeza abaixo de grandeza e pergunta abaixo de pergunta. O que é que eu quero saber? Eu tenho uma prescrição médica de 300 miligramas, então tá aqui, ó, 300 miligramas de dexametasona. E eu não sei quanto é que isso vale quando eu for aspirar minha ampola que tem 500 miligramas e deverá ser diluído numa concentração de 10 ml. Então agora a gente armou a conta matemática, vamos fazer a substituição e a multiplicação e divisão. Então a gente faz aqui o que chama-se de cruz-credos. Eu tenho aqui, ó, 500 vezes x dá 500x, é igual a 300 vezes 10. Aí eu vou passar o 500 dividindo, então, ó, 300 vezes 10 dá 3.000 dividido por 500. Eu vou cortar aqui. Agora ficou uma fração simplificada e fácil de dividir. 30 dividido por 5 dá o que, gente? Ó, 6 ml. E aí, se você se interessar, a gente tem a aula sobre cálculo de dosagens, a administração das principais vias de administração e a regra dos 9 certos. Isso faz parte do nosso preparatório para concursos públicos. É só fazer parte do nosso cursinho preparatório. E a resposta da nossa primeira questão é a letra C. Vamos a mais uma questão da banca FACET, né? A Prefeitura de Capim, na Paraíba. Ele diz assim, ó: as síndromes hipertensivas da gestação, no caso a pré-eclâmpsia, é uma situação de urgência obstétrica caracterizada por paciente com idade gestacional maior que 20 semanas. Isso aqui é muito importante, né? A pré-eclâmpsia, ela se manifesta, gente, em uma idade maior que 20 semanas. Você pode ter uma situação em que a gestante já é hipertensa pré-gravidicamente e quando desenvolve um quadro de hipertensão mais proteinúria antes de 20 semanas é chamada de hipertensão superposta. No caso aqui, um marco importante para a gente chegar ao diagnóstico clínico de hipertensão ou pré-eclâmpsia é justamente a idade gestacional maior que 20 semanas. Aí ele diz assim, ó, é associada à pressão arterial de 140 milímetros de mercúrio, né, pressão arterial diastólica e 90 milímetros de mercúrio. Então você tem aqui uma idade gestacional de 20 semanas mais níveis de pressão arterial maior que 140 pressão sistólica e por 90 milímetros de mercúrio pressão diastólica. Aí ele diz assim, ó, sendo assim, são sinais de gravidade, né, exceto a exceção de uma. Então nós sabemos que a pré-eclâmpsia ela pode evoluir para eclâmpsia. Isso é um quadro convulsivo, né? Então você tem todas as características da pré-eclâmpsia com um quadro convulsivo. E também a gente tem uma outra síndrome que é chamada de síndrome HELP. Ocorre um acometimento com destruição, que a gente vai chamar de hemólise sanguínea, né? Então destruição de células sanguíneas, elevação de enzimas hepáticas, né, galera? Então a gente destaca aqui as transaminases, né? Então, TGO e TGP são duas complicações diretas da pré-eclâmpsia, né? Além de ser a principal causa de mortalidade materna e também prematuridade e óbito fetal, as síndromes hipertensivas, destacando aí a pré-eclâmpsia. E aí ele fala sobre sinais de gravidade. Esse é um tema também que já está sendo abordado no nosso preparatório para concursos. Se você quiser aprofundar os seus estudos sobre pré-natal de risco habitual e pré-natal com risco obstétrico, nós temos as aulas no nosso preparatório para concursos públicos. E ele fala aqui, ó, cefaleia, tontura e confusão mental, isso são sinais de agravamento da pré-eclâmpsia, agravamento do quadro hipertensivo, distúrbios visuais como a diplopia, o escotoma e a visão turva, isso também está verdadeiro. Agora, hipoglicemia matinal não, né, gente? A glicemia menor que
60 miligramas por decilitro. Isso não se relaciona às síndromes hipertensivas. Essa é a nossa resposta da questão. A epigastralgia com dor no hipocôndrio direito, isso é um sinal muito sugestivo do acometimento de síndrome HELP, além da dispneia, dor torácica retroesternal, aí o acúmulo de líquidos, a dificuldade respiratória, os sinais prelúdios aí de acometimento cardiológico. Isso também faz parte da literatura de agravamento da pré-eclâmpsia. Então, resposta da nossa segunda questão, de fato, é a letra C, hipoglicemia matinal não é sinal de agravamento de pré-eclâmpsia. Vamos a mais uma questão, a nossa terceira questão ainda da Prefeitura de Capim, na Paraíba, né? Então, diz assim, o profissional de enfermagem responde pela infração ética ou disciplinar que cometeu, contribuir para a sua prática e, quando cometidos por outrem, dela obtiver benefício. Dessa forma, são consideradas circunstâncias atenuantes, né, que vão sem favor do réu, né, sem favor da pessoa que comete a infração, diminuindo ou relaxando a carga punitiva, né? Então, as circunstâncias atenuantes de acordo com o novo Código de Ética, né? Então, você tem uma aula lá no nosso preparatório para concursos públicos e tem uma revisão aqui no nosso Enferodonto sobre o Código de Ética dos profissionais de enfermagem. E aí, são circunstâncias atenuantes, à exceção de uma. Qual é essa exceção? Ter bons antecedentes profissionais. Isso é uma circunstância atenuante que está no nosso Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Agora, quando ele fala aqui, gente, cometer a infração dolosamente, significa que ele agiu com intenção, né? O dolo é intencional, né? Então, nesse caso, nós não temos uma circunstância atenuante, sim o que, gente, agravante. Então, a resposta da nossa terceira questão é a letra B. A letra C diz assim, é realizar atos sob coação ou intimidação ou grave ameaça, né? Então, quando o réu ali, quando o infrator, ele age motivado por uma ameaça de outra pessoa, né? Então, isso é uma circunstância também atenuante. Ter colaborado espontaneamente para a elucidação dos fatos, né? Não ocultar provas, né? Então, isso aí também é uma circunstância colaborativa, né? E realizar atos sobre emprego real de força física, né? A coação, né? Isso também é uma circunstância que atenua as punições do infrator, né? Então, a resposta da nossa terceira questão, de fato, é a letra B. O dolo é a intenção. Você está motivado, você quer realmente o resultado, a consequência da sua infração. Vamos a mais uma questão. A nossa quarta questão diz assim, ainda falamos sobre Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Sobre os aspectos éticos e deontológicos do exercício, é um dever do profissional conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais de enfermagem e demais normativos do sistema do Conselho Regional e Federal de Enfermagem. Sendo assim, são considerados deveres do profissional de enfermagem, à exceção de um, né? Então, você tem lá os capítulos dos deveres, dos direitos, das proibições, das penalidades, né? Então, tudo isso faz parte do nosso Código de Ética e você tem aula aqui no Enferodonto e tem uma aula super especial lá no nosso preparatório para concursos públicos. E ele fala o seguinte, quais são aí que são considerados deveres do profissional de enfermagem, à exceção de uma? É dever do profissional incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria. Isso sim, é um dever dos nossos profissionais, né? Então, apoiar e incentivar aí que o corpo de enfermagem participe dos movimentos de classe, né? Letra B diz assim, é dever do profissional comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos e legais e que possam prejudicar o exercício profissional. Claro, isso é um dos primeiros deveres que está lá no nosso Código de Ética, né? Então, isso também está verdadeiro, né? Então, verdadeiro. A letra C diz assim, é dever do profissional colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas. O que é isso, segundo? Verdadeiras, né? Permitindo o acesso a documentos em área física e institucional. Isso também está verdadeiro. A letra D diz assim,
é dever do profissional de enfermagem documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal, né, gente? Isso também está verdadeiro, e também a gente combina isso com a resolução 358/2009, que trata da sistematização da assistência de enfermagem, e tem aula aqui no seu Enferodonto, também tem aula lá no nosso preparatório para concursos públicos. Agora, olha o que diz a letra E. É dever do profissional de enfermagem receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que é devido. O que é isso, segundo? Isso é corrupção ativa, né, gente? Então, além de ser uma proibição, você vai responder eticamente e também criminalmente, além de administrativamente. Então, a resposta da letra da nossa quarta questão é a letra E. Aqui se caracteriza com que? Suborno, né? Receber ou pedir vantagens indevidas, né? Então, isso aí é um crime contra a administração pública, não só um crime contra o Código de Ética, mas também um crime administrativo e penal. Tá? Nossa quinta questão fala o seguinte: a Resolução 427 de 2012 normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego da contenção mecânica de pacientes. De acordo com tal resolução, sobre a contenção mecânica, é correto afirmar. Gente, nós temos aula aqui no nosso Enferodonto sobre contenção mecânica. Então, você tem uma aula de revisão sobre a Resolução 427/2002, e ele fala aqui sobre o que é correto com relação a isso aí. Lembre-se, a contenção mecânica só deve ser uma medida de exceção e não uma regra. E, claro, só utilizá-la pelo tempo necessário e nunca como forma punitiva, né? Então, vamos lá encontrar aqui a alternativa correta. A letra A diz assim: os profissionais de enfermagem, excetuando as situações de urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do enfermeiro, né? Então, os profissionais de nível médio e auxiliar, isso está verdadeiro, né? E preferencialmente em conformidade com os protocolos estabelecidos pelas instituições de saúde pública ou privada, a que estejam vinculados, né? Então, se ele quer a resposta correta, a letra A é uma resposta literal, transcrita da Resolução 427/2012, né? Então, vou botar aqui como verdadeiro. Vamos ver os erros que estão nos próximos itens. A letra B diz assim: sempre que precisar, a contenção mecânica do paciente será prolongada além do período estritamente necessário. Pelo contrário, né, gente? A contenção mecânica é uma medida de exceção e não deve passar do tempo que seja necessário, né? Então, isso aí tá falso, né? A letra C diz assim, galera: os profissionais de enfermagem podem aplicar o emprego da contenção mecânica de pacientes com o propósito de disciplina, punição e coerção, ou por conveniência da instituição ou da equipe de saúde. Então, isso aí é um atentado físico, psicológico, social, moral ao paciente, né? Então, isso também está falso. Nunca a contenção mecânica será de forma punitiva, disciplinar ou por conveniência do profissional ou da equipe, ou seja, por vontade alheia do profissional. Claro, a contenção mecânica tem uma indicação clínica e técnica. A letra D diz assim: quando em contenção mecânica, há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, dos dados vitais e de condições de pele e circulação nos locais e membros contidos do paciente, verificado com regularidades a cada 2 horas. Gente, conforme a Resolução 427 de 2012, a regularidade é a cada hora, gente, e não a cada 2 horas. E a letra E diz assim: menor rigor no monitoramento deve ser observado em pacientes com sedação, sonolentos ou com algum problema clínico, em idosos, crianças e adolescentes. Gente, não é menor rigor, e sim maior rigor, ou seja, uma observação mais criteriosa, mais intuitiva, mais perspicaz, mais com atenção, né? Então, resposta da nossa quinta questão, de fato, é a letra A. Vamos a mais uma questão. Diz assim a nossa sexta questão: a ética e legislação profissional permeia todo o escopo teórico da assistência de enfermagem, não sendo possível dissociar a prática dos marcos regulatórios. Sendo assim, em 2008, o Conselho Federal normatizou a sistematização da assistência de enfermagem por meio da Resolução
358. Você tem aula da resolução 358 em Ferodonto e também tem aula lá no nosso preparatório para concursos públicos. Inclusive está lá na nossa página no Hotmart. Você bota Hotmart e bota o nome RMAR. Segundo, que vai aparecer os nossos conteúdos disponíveis para você e no preço que cabe no seu bolso. E diz assim, ó, normatizou a sistematização da assistência de enfermagem por meio da resolução 358 de 2009. Dessa forma, analise o que se afirma abaixo. Então, ele diz aqui, ó, de acordo com a resolução 358 de 2009, está incorreto o que se afirma, né? Então, a gente vai tentar identificar aqui itens incorretos. O item 1 diz assim: o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado, sistemático, apenas em ambientes privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Gente, o primeiro item já começa incorreto, né? Porque a sistematização da assistência de enfermagem, a famosa SAI, que organiza o serviço de enfermagem com relação ao método, aos recursos, aos profissionais, e também aos instrumentos, né? Então você tem uma organização com relação à teoria de enfermagem, você tem uma organização com relação ao dimensionamento dos profissionais de enfermagem e você tem uma organização com relação aos registros, quanto aos impressos, como a forma em que o cuidado será executado. Nesse caso aí a gente destaca o processo de enfermagem e ele deve ser realizado tanto em instituição pública como em instituição privada. Onde ocorrer assistência de enfermagem, cuidado de enfermagem, deverá ocorrer SAI, né? Então, a letra A. O item 1, ele está incorreto, né? Então, aí a gente já pode eliminar a letra A, a gente já pode eliminar a letra D. O item 2 diz assim: o processo de enfermagem deve ser baseado no suporte teórico, que orienta a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, né? Então, isso está correto. A grande maioria dos processos de enfermagem, eles são orientados pela teoria das necessidades humanas básicas. De quem, gente? De Wanda Aguiar Horta, né? Então, você tem aqui como um dos principais marcos filosóficos, teóricos da enfermagem brasileira, mas você tem muitos outros, como a teoria do autocuidado, do déficit do autocuidado, da comunicação, das relações interpessoais. Então, isso varia muito do local, do serviço de enfermagem que você está fazendo e também das características da instituição, da filosofia da instituição. Mas o item 2 está o quê? Corretinho. Se o item 2 está correto, a gente já elimina o que, gente? Aqui a letra C, né? E aí a gente tem um item 3 que diz assim: a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, né? Então isso também está verdadeiro. Então a resposta da nossa questão é apenas a letra B, só tem um item incorreto. Lembre-se, SAI, processo de enfermagem, é realizado em instituições públicas e privadas. Uma observação importante, gente, aqui está a SAI e aqui está o processo de enfermagem. Então, SAI não é processo de enfermagem, porém o processo de enfermagem encontra-se dentro da SAI. A SAI organiza os serviços quanto à estrutura, ou seja, as teorias, o método, quanto aos recursos humanos, o dimensionamento dos profissionais de enfermagem e também com relação aos instrumentos de trabalho, registros, formulários de anamnese, entre outros impressos. Então, tudo isso é uma forma administrativa de organizar os serviços de enfermagem. Vamos à nossa 7ª questão. Diz assim, ó: em conformidade com as leis orgânicas da saúde, são princípios do Sistema Único de Saúde. Segundão, quais são as leis orgânicas da saúde? A Lei 80/90 e a Lei 8.142/90. Você tem preparatório para concursos públicos com aulas específicas, não só sobre a Lei 80/90, mas também com a Lei 8.142 e a resolução
do Conselho Nacional de Saúde, que trata da organização dos conselhos. E você tem aula aqui no Enferodonto também, então dá uma resgatada nos nossos conteúdos no YouTube e aproveita e revisa a Lei Orgânica da Saúde e a Lei do Controle Social. E ele fala sobre princípios do Sistema Único de Saúde, né, que é em conformidade com as leis orgânicas, são princípios. Então a letra A não é, né? Privatização não é princípio do Sistema Único de Saúde. A privatização aparece aonde? Também na letra C. Então a gente já descarta A e C. A letra B fala de integralidade, de equidade e de universalidade. Então isso sim são princípios do Sistema Único de Saúde. A integralidade é atender justamente todas as pessoas com base nas suas necessidades humanas, psicológicas, sociais, fisiológicas, biológicas, então de forma holística. A equidade é justamente trazer justiça social, tratar os iguais por iguais e os desiguais por desiguais no limite das suas desigualdades. E a universalidade diz que todos têm direito ao acesso aos serviços de saúde, está lá no artigo 196 da Constituição de 1988. Então, a nossa sétima questão tem como resposta a letra B. A letra D fala de equidade, fala de seletividade e atuação em rede, né? Então, essa atuação em rede e essa seletividade não fazem parte dos princípios do Sistema Único de Saúde. E a letra E fala de universalidade, está correto, mas nós não temos esse princípio de focalização nem de seletividade. Então, de fato, a nossa sétima questão, a resposta é a letra B. Vamos a mais uma questão. Nossa oitava questão trata justamente da evolução das políticas públicas de saúde no Brasil, né? Então, você tem aula no nosso Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia aqui no YouTube, inclusive nossas primeiras aulas, né? Então foram nossos primeiros trabalhos feitos aqui no YouTube. Nós falamos sobre Brasil Colônia, Brasil Império, a República Velha, a República Populista de Vargas, o governo dos militares, a reforma sanitária, a 8ª Conferência Nacional de Saúde e também o SUS constitucional. Então você tem aula lá no Enferodonto e também tem no nosso preparatório para concursos públicos, inclusive está lá no Hotmart. Então você acessa lá o Hotmart, bota RMAR segundo e você vai ter o curso de introdução à legislação do Sistema Único de Saúde. Então vamos ver aqui o que é que diz essa oitava questão. Fala assim, ó, sobre a trajetória da Previdência Social e das políticas públicas de saúde brasileira, analise as assertivas abaixo. Diz assim, ó, a Lei Eloy Chaves, então é a lei do marco da Previdência Social, né? Ele fala, representa um marco da história da Previdência Social brasileira. Esta normativa instituiu a criação das caixas de aposentadoria e pensões, beneficiando categorias específicas da classe trabalhadora. Então, as CAPs, né, as famosas CAPs, eram financiadas pelos trabalhadores e pelas empresas. É o marco da Previdência Social e esse dinheiro que era contribuído pelas pessoas que trabalhavam e por parte dos empresários, né, do dono das instituições, esse dinheiro era uma poupança que servia para custear ações médicas, comprar medicamentos, às vezes cobrir uma licença por acidente de trabalho ou até mesmo uma pensão por morte, né? Então, a caixas de aposentadoria e pensão, eles evoluíram para os IAPs, depois para o INPS, depois para o INAMPS, e você tem aí uma sequência histórica que a gente tem gravada aqui no nosso canal no Enferodonto e também tem no nosso cursinho específico. Então, o item 1, ele está corretinho, né? Então, o item 1 está correto. O item 2 diz assim, ó, o surgimento dos institutos de aposentadoria e pensões data dos anos 1930, no governo de Getúlio Vargas. Com a criação dos institutos, o governo mantinha sob seu controle a concessão e a arrecadação de poupanças que resultavam nas aposentadorias e pensões. Então, os IAPs foram a evolução natural das caixas de aposentadoria e pensão. Então, criou-se esses institutos, e os institutos eles eram financiados de forma tripartite, então o Estado, além dos contribuintes, os trabalhadores e as empresas. Mas quem
quem agora organizava esses institutos, eles diziam a forma de beneficiamento, o valor dos benefícios, a forma de contribuição, o valor da contribuição era o Estado. Então, o Estado ele centralizou meio que todas essas caixas que existiam e transformou em um único órgão que chamou de IAP, Institutos de Aposentadoria e Pensão. Isso também está verdadeiro. Então, aqui a gente já elimina a letra D, a gente já elimina a letra E. Então, a letra C diz assim: no governo dos militares surge o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, órgão que prestava assistência médica aos beneficiários do Instituto Nacional de Previdência Social. Então, o INPS foi a evolução natural dos IAPs. Então, você tem a Caixa de Aposentadoria, que depois foi chamada de IAP, que depois foi chamado de Instituto Nacional de Previdência Social. Eu vou deixar você assistir a nossa aula no Enferodonto, revisando, claro, a evolução das políticas públicas do Brasil, né? Então, a história das políticas públicas brasileiras. E aqui, no caso, o item 3 está verdadeiro, né, gente? Então, o item 3 também está verdadeiro. A gente já elimina a letra A. E aí ficamos entre B e C. O último item diz assim: na trajetória da Previdência Social brasileira, os trabalhadores urbanos sempre tiveram os mesmos direitos que os trabalhadores rurais. Gente, está falso, né? Essa isonomia, essa universalidade só surgiu com a Constituição de 1988, que disse no seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o princípio aí da universalidade. Antes nós tínhamos uma que chamava de dicotomia, né? Então, pessoas que estavam no mercado formal de trabalho tinham acesso a serviços de saúde previdenciário, e as pessoas que não podiam pagar pela sua saúde ou que não estavam inseridos no mercado formal de trabalho teriam que recorrer às casas de filantropia, santas casas de misericórdia, ou até mesmo, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, não ter assistência à sua saúde. Então, a resposta da nossa 8ª questão é a letra C. Vamos a mais uma questão, gente. A nossa 9ª questão diz assim, ó: ocorrida em 1986, entrou para a história como um dos momentos cruciais da luta pela universalização da saúde no Brasil. Contou com a participação de diversos segmentos sociais implicados na transformação dos serviços de saúde. Reuniu pesquisadores, profissionais da área da saúde, movimentos populares, movimento sindical, dentre outros. Trata-se de um evento que impulsionou a reforma sanitária, angariando maior legitimidade para a promulgação da Constituição Federal de 1988. A gente está falando de quem, gente? Está falando da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? A primeira que teve a participação, gente, popular. Então, ela foi feita justamente nesse ano mesmo, em 1986. Então, resposta da nossa 9ª questão é a letra C, 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Vamos a mais uma questão. A 9ª questão diz assim, ó: a avaliação primária é essencial para um atendimento bem-sucedido e tem como objetivo identificar e corrigir situações de risco imediato de morte. Essa abordagem deve ser rápida, organizada e eficiente, dando ao paciente maiores chances de sobrevida. Considerando o protocolo SAMU 2016, essa prova foi de 2018, né, da Prefeitura de São José dos Ramos, Paraíba, qual a sequência da abordagem correta? Né? Então, você tem aula no nosso preparatório para concursos públicos, você tem aula aqui também de abordagem inicial à vítima no enferodonto. Então, hoje a gente tem X, A, B, C, D, E. O X é hemorragia exsanguinante. O A trata de abertura das vias aéreas e controle da cervical. O B trata de ventilação. E o C trata da circulação. O D trata do exame neurológico, a famosa escala de Coma de Glasgow, o AVDI, o alerta, a resposta ao estímulo verbal, ao estímulo doloroso ou irresponsivo. E o E fala de exposição e controle de temperatura e hipotermia. Então, você tem uma aula especial aqui no nosso canal. Você também tem a aula sobre avaliação de vítimas, choques circulatórios, assistência a queimados, lá no nosso preparatório para concursos públicos. E ele quer, assim, a sequência correta, né? Então, a letra A diz assim, ó:
avaliar a responsividade e expansão torácica, para saber se a vítima está respirando, né? E depois ele fala assim, ó, avaliar estado circulatório, e depois é que ele vai falar em avaliar a ventilação. Gente, a letra A está correta? Não, né? Por quê? Porque a avaliação circulatória, ele vem antes da avaliação ventilatória. Perdão, a avaliação ventilatória, ela precede a avaliação da circulação, a menos que você esteja com uma grande hemorragia. Isso aqui já é protocolo de 2020. Então, na época dessa questão, não existia essa previsão das hemorragias exsanguinantes. A letra B diz assim, ó, avaliar a responsividade e expansão torácica, avaliar a permeabilidade da via aérea e corrigir situações de risco, e depois avaliar a ventilação. Posteriormente, avaliar o estado circulatório e depois avaliar o estado neurológico. Então, segundo, resposta. Resposta é a letra B, né? Então, tá certíssimo aqui a letra B. A letra C diz assim, ó, avaliar a permeabilidade da via aérea e corrigir situações de risco, avaliar estado circulatório. Voltamos à situação que o estado circulatório ele vem depois da avaliação das vias aéreas. Então a letra C tá falsa, né? A letra D fala assim, ó, avaliar a permeabilidade da via aérea e corrigir situações de risco, avaliar a ventilação, agora tudo correto. Aí depois ele diz avaliar estado neurológico. E só depois é que você avaliaria a responsividade e a expansibilidade torácica. Para quê? Para ver se a vítima estava inconsciente e se estava respirando, né? Então você tem aí um marco inicial para identificar se aquela pessoa está em parada respiratória, né? A letra E fala assim, ó, avaliar o estado circulatório, avaliar a ventilação, avaliar a permeabilidade das vias aéreas. Então ela vem com itens muito antes do que você faz com a avaliação da via aérea. Então, em outras palavras, a letra B diz isso mesmo, a sequência correta. Você observa se aquela vítima está consciente ou inconsciente e se tem movimentos respiratórios, e depois você avalia a permeabilidade das vias aéreas, se há entrada de ar, se há saída de ar, corrige alguma situação como um corpo estranho ou faz uma abertura das vias aéreas pela manobra de chin lift ou jaw thrust. Em seguida, você vai fazer o que? A avaliação da ventilação, necessidade de oferta de oxigênio suplementar, necessidade de ventilações de resgate e depois o estado circulatório, perfusão capilar, hipotensão, presença de hemorragias e por último você vai avaliar aí o estado neurológico com a escala de Goma de Glasgow ou até mesmo outras formas como o acrônimo AVDI. E ainda cabia mais uma sequência aqui que era justamente exposição mais controle de hipotermia, né? Aí você fechava a avaliação inicial à vítima, né? Então, a 10ª questão, a resposta é a letra B. Vamos a mais uma questão. A 11ª, gente, diz assim, ó, mulher de 23 anos, ela está na 3ª gestação para 2 paridades, nenhum aborto. Com idade gestacional de 20 semanas, ela procurou um atendimento no pronto-socorro, consciente, apresentando o quê? Desidratação, tonturas, vômitos contínuos e intensos, alcalose metabólica e oligúria, diminuição do volume urinário. Relata sintomas após o abandono do pai da criança, né? Então, possivelmente pode ter aqui o quê? Um fator emocional, né? E o que é que a gente está falando aqui? Ele fala, o quadro clínico, ele indica o quê? Segundo, o que é a placenta prévia? Você tem a aula lá no nosso preparatório para concursos públicos sobre pré-natal de alto risco. É quando a placenta se insere na parte inferior do colo, né? Então ele obstrui parcial ou totalmente, impedindo a passagem da criança pela via natural. Agora a letra B fala de um distúrbio muito presente, às vezes pode chegar até a 20ª semana de gestação, que é chamado de hiperêmese gravídica, que são os vômitos incoercitíveis que não cessam mesmo a terapia medicamentosa, às vezes estão relacionados a fatores psicogênicos, às vezes estão relacionados a fatores hormonais
O fato é que a etiologia ainda não está muito elucidada e as principais consequências é o quadro de desequilíbrio hidroeletrolítico e a desidratação. A toxemia gravídica, segundo, é justamente o quadro hipertensivo, que evolui para pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, e o descolamento prematuro de placenta é uma emergência obstétrica. Isso acontece a partir da segunda metade da gestação, ou seja, após 20 semanas, e o desprendimento intempestivo, parcial ou total da placenta. Isso é inviável, tem que extrair a criança cirurgicamente quando necessário e corre um alto risco de choque hipovolêmico. A letra E fala de oligodramnia severa, é o esvaziamento do líquido amniótico, né? Isso também é uma emergência obstétrica, então a resposta que melhor satisfaz o quadro clínico mostrado, descrito, é justamente a hiperêmese gravídica, letra B. Vamos a mais uma questão, galera. A nossa 12ª diz assim, ó, de acordo com a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 2017, as penalidades impostas pelo Conselho Federal e os Conselhos Regionais são. Então, de acordo com a Lei 5.905/73, cabe ao Conselho Regional de Enfermagem aplicar o quê? Advertência verbal. Depois vem o quê, ó? Multa. Depois vem o quê, ó? Censura. E depois vem a suspensão. E cabe ao Conselho Federal de Enfermagem aplicar a cassação. Só que houve algumas mudanças, que é justamente essa reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e você tem aula lá no nosso preparatório. Então, a suspensão, ela agora pode ser até 90 dias, e a cassação poderá ser feita até 30 anos do exercício profissional. Lembre-se que a gente colocou o advérbio até. Não é necessariamente que seja de 90 dias ou necessariamente que seja de 30 dias, porque você tem as circunstâncias atenuantes e agravantes de cada caso, de cada apuração de processo ético. Já dei resposta da questão, né? Então vamos lá. Quais são as penalidades? Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do exercício profissional. A resposta é a letra A. A letra B não tem essa questão de advertência moral, então a gente já exclui ela. Ela volta a ser citada aqui na letra D. Na letra C fala de advertência verbal e advertência geral. Não existe essa história de advertência geral. E a letra E fala de uma modalidade chamada expulsão, onde na verdade nós temos pelo Conselho Federal de Enfermagem, infelizmente, a pena capital, a perda do exercício profissional de enfermagem, que é a cassação. Dentre aí as infrações que a gente chama de gravíssimas. A nossa 13ª, gente, a 13ª, ela revisa a Política Nacional da Atenção Básica de 2017. Você tem aula aqui no nosso Enferodonto, tem aula lá também no nosso preparatório. Então, o que é que ele diz? O Ministério da Saúde preconiza que a equipe de saúde da família deve ser uma equipe mínima composta de, a gente tem médico, que tem que ser de médico de família ou de saúde coletiva, de especialidade em saúde da família, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Então, essa é chamada de equipe mínima. Vou botar aqui ACS, médico, enfermeiro, mais técnico ou auxiliar de enfermagem. E aí você tem a equipe ampliada, que vem com o serviço de odontologia, né? Então, você tem aqui odontologia e agentes de combate às endemias, né? Então, a nossa resposta, a letra A diz assim, ó, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, faltou ACS. A letra B, médico, enfermeiro, dentista, já é equipe ampliada. A letra C fala de médico, técnico de enfermagem, ACS, dentista, faltou o que aqui, ó? Enfermeiro. A letra D fala de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ACS. Então, nossa 13ª questão, a resposta é a letra D, né? Vamos a mais uma questão. A 14ª trata de cálculo de idade gestacional. Então, o que é que a gente tem?
Calcule a data provável do parto de uma gestante cuja data da última menstruação é. Então tá lá nas nossas revisões sobre pré-natal de risco habitual, você tem aula no seu preparatório para concursos públicos. Então você tem aqui uma data de última menstruação no dia 27 de janeiro de 2016. Pela regra de Nageli, a gente vai acrescentar 7 aos dias, né? Então você tem 27, 28, 29, 30, 31, porque janeiro é de 31 dias. 1, 2 e 3, né, gente? Ó, quando você soma, ele vai para o dia 3 e passou do mês de janeiro e agora você está no mês de fevereiro de 2016. Na regra de Nageli, nos meses de janeiro, fevereiro e março, a gente acrescenta a soma de 9. 9 com 2 dá 11. E prevalece o mesmo ano. Então, ó, fica ainda o ano de 2016. Aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, você acrescenta? Não, você reduz de 3. Então, você subtrai de 3 e passa para o ano seguinte. Então, a resposta da nossa 14ª questão é a letra A. Uma gestante que tem a data de última menstruação no dia 27 de janeiro de 2016 tem uma projeção de data de provável de parto para o dia 3 de novembro de 2016. Resposta é a letra A. Vamos a mais uma questão, a 15ª, a nossa última questão da nossa revisão sobre a banca FACET, banca pernambucana aí, né? Então, vamos lá. Diz assim, ó, um frasco de 500 ml de soro glicosado a 5%, quer saber quantas gramas de glicose contém. Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, 500 ml, que é o nosso volume total, 500. Você tem a nossa concentração, que é 5%. E eu quero saber a massa. Ficou fácil, né? É só multiplicar o volume total vezes a concentração. Essa é a fórmula da massa. Então, a massa é dada por... Quem é meu volume total? 500. Quem é a minha concentração? 5%. Então, ó, cortei aqui, ficou fácil. 5 vezes 5 é igual a 25 o quê, segundo? Gramas. Isso quer dizer o quê? Que a cada um soro glicosado de 500 ml com uma concentração a 5% de glicose, eu tenho 25 gramas de glicose nesse soro. A resposta é a letra B. E aí a gente tem a nossa revisão sobre a banca FACET. Esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Se você gostou dessa revisão, deixe seus comentários, deixe suas opiniões, compartilhe esse vídeo, não deixe de se inscrever. E aqui está o nosso contato, se você quiser fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp, manda um oi para esse número. E também está aqui o nosso preparatório para concursos públicos. E a gente também está lá no Hotmart, então você bota lá, acessa hotmart.com e bota o nome, ó, RMAR2, que vai aparecer lá o nosso material para você adquirir aí, voltado para concursos públicos. Um forte abraço, sonhe, acredite e realize. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.